responder o porquê que eu não acho que a criptografia quântica pode destruir o Bitcoin. A criptografia quântica não é capaz de destruir o Bitcoin, porque mesmo os maiores avanços que nós estamos tendo, por exemplo, essa semana a gente teve um avanço significativo, porque através de uma mudança algorítmica foi possibilitado que o número de processadores pudesse ser muito menor para o fato de codificar um sistema RSA-48. Mesmo esses sistemas, eles lidam com uma dificuldade que o avanço de cada uma das etapas é exponencial. Então, do RSA 256 para o RSA 512 para o RSA 1024, a diferença ela é exponencial. Então, nós não estamos perto disso acontecer, né? Principalmente porque diminuir o número de processadores que poderá fazer a mesma tarefa não significa, não poderia significar diminuir o tempo de processamento. Existe uma razão para isso, tá? Porque justamente o que ele está fazendo é utilizar um mecanismo de checagem que aumenta a eficiência computacional. Quando a gente tem esse cenário, a gente tem um cenário de problemas técnicos mesmo, de por que isso poderia ser feito. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores que existe uma premissa fundamental na criptografia e em segurança como um todo, que o ataque ele é sempre mais eficiente que a defesa. Mas a criptografia é o único setor em que isso necessariamente não é verdade. Porque toda nova descoberta criptográfica ela é necessariamente um ataque. Em que sentido ela é um ataque? Porque ela é um ataque a um problema específico. Ela é um ataque a um conjunto de variáveis e retornos gerais. Então, por assim dizer, ela é criada não por um esforço criativo, no mesmo sentido que as defesas são criadas, mas ela é criada por um processo matemático de reconhecimento e de mapeamento de um conjunto de variáveis que retornam possibilidades reais de entrada, de autorização. Então, eu vou dar um exemplo como o próprio caso da curva elíptica no Bitcoin. A curva elíptica, ela não poderia, por assim dizer, ser utilizada, a utilização dos mecanismos assimétricos, eles não poderiam ser idealizados por forma criativa. Eles precisavam necessariamente ser idealizados, o Bruce Nye explica no Applied Engineering, que a maior parte desses sistemas, todos são voltados a uma consolidação de um processo de descoberta de uma razão matemática. E a descoberta dessa razão matemática, principalmente da curva elíptica, ela se deu para resolver um outro problema, que é a nossa incapacidade de transmutar números infinitos em termos de expressões algébricas de dois valores diferentes, dois módulos diferentes. Tá técnico, mas tu fez uma pergunta muito difícil. Né, vamos concordar que porque a China não vai fazer isso é uma pergunta muito difícil. Então, todos os crescimentos que são adquiridos, por assim dizer, na nossa capacidade de processamento como um todo, são quase que inteiramente transportados para a nossa capacidade criptográfica. Porque a razão matemática que precisou achar para a gente conseguir aumentar a eficiência no conjunto específico de transistores foi utilizada para a curva elíptica, de forma geral. Não foi bem assim, mas eu estou simplificando para tornar mais fácil as coisas. Então, eu não acho que é possível fazer isso, porque não é possível do ponto de vista, não da China, mas da experiência humana. É muito difícil. Seria um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ele não conseguir dar uma comida. Entendeu? Há quanto tempo isso duraria? Ele podia ser atrás do próprio rabo. Né? Então, são coisas que funcionam em mecanismos semelhantes e que, portanto, tornam muito difícil esse processo. É por isso que as criptografias duram tanto tempo. Valeu? Sim. Agora que... Acho que ninguém ia te dar essa resposta, né? Exatamente, eu sou muito Eu realmente não ignorante, assim. precisava, eu não precisava disso, né? Mas é porque sempre me perguntam essa porra e eu não sei como responder isso. Porque se for só aumento, se tudo que eu estiver respondendo do ponto de vista geopolítico, Sim, sim. Mas, sim, né? A China pode fazer isso, mas
Mas acho que você respondeu muito bem, assim, eu não tenho essa informação toda referente à criptografia, essa distância entre tipos de criptografia para ser Lê um livro chamado. Um livro mais simples sobre criptografia, um livro do Schneier. Pesquisa Bruce Schneier. certo. Precisa o site dele, e lê o livro de 2003 dele. O Schneier ensina qualquer um. Ele e o Understanding Bitcoin. São dois livros aí que são excelentes e que você que está ouvindo aí, se você que quer saber, todo o meu conhecimento vem desses livros. É muito difícil, são muito poucos livros em criptografia. Você sabia disso? Não Mas tem muito sabia. pouco livro. Tem muito pouco livro. Não é assim, não tem tipo 40 livros para você ler, sabe? Tipo, é realmente muito pouco. Então, tipo, todo o meu conhecimento de criptografia vem daí. Então, você que quer estudar um pouquinho mais sobre o assunto, pega para ler e vai a fundo. É, realmente, eu não sabia que tinha essa. Então, o negócio é mais embaixo, né? Bem mais difícil. É mais embaixo. É, Interessante. é, é mais profundo nos fundamentos, por assim dizer. O tipo pelo qual não é fácil. Senão já tinha sido feito. Sim, com certeza. E não só pela China, mas qualquer outra empresa, enfim, nação. E não, a quantidade de informações e o tamanho da, do poder que uma pessoa dessa teria seria inacreditável, né? Sim, é. Realmente uma dimensão de poder assim, sem igual. Quando a criptografia for capaz de destruir o Bitcoin, a computação quântica, não importará mais. É um ponto que você falou muito interessante, porque no ponto de vista criptográfico, o Bitcoin está no céu. E se ele cair, todo o resto abaixo, toda a sociedade que a gente Sim, vive, que a gente conhece sim, e que usa sim. tecnologia, vai cair Uhum, primeiro. Então, acho uhum. que isso não é interessante para ninguém, né? É indiferente. Não, é interessante para todo mundo. O primeiro que fazer isso, entenda, o primeiro que fazer isso não tem que contar, senão isso não vale um centavo. Se a China fazer isso, a gente vai saber daqui a 200 anos. Sim. E qual o valor de fazer isso? Se todo mundo souber que você faz isso. É. Pode ser até melhor, talvez, no ponto de vista deles, né? Se aproveitar dessa falha de maneira é, silenciosa em vez de Isso é imediata. muito mais interessante. Isso é muito mais interessante. Mas muito mais interessante. Só muito mais interessante. E assim, eu acho que quase ninguém se dá conta disso. Eu juro para você, ninguém que fez essa pergunta para mim disse, não, mas os bancos não vão acabar no quântico. Porque o banco lida com uma criptografia muito mais simples. Você entra, se você tem tecnologia o suficiente para acabar com a criptografia do Bitcoin, você entra no bar, deixa agora, saca. Sim, sim, em qualquer lugar, né? Faz Bom, milhões e milhões e milhões. bilhões, bilhões, você só saca em bilhão. É, Bilhão de dólares. vai ter problema de liquidez, vai quebrar exchange por exchange. Tinha aqui, cara, é banco. Mais Os ainda, maiores né? bancos do mundo, porque, para pensar, Sim, o Bitcoin não é nada numericamente. O sim, Bitcoin representa 400 bilhões de dólares. fração 400 pequena, né? bilhões de dólares é minúsculo no mercado. Sim, verdade. A fração muito pequena, né? Inclusive, na verdade, eu acho o contrário. Tá? Eu realmente acho o contrário. Eu acho que a criptografia quântica só vem a adicionar o Bitcoin. A computação quântica, porque ela tem a capacidade de fazer com que os outros agentes tenham que utilizar Computadores esse quânticos. AR256. Não, é esse AR256. E eles tenham, de fato, que se adequar a um padrão blockchain. Eles tenham, de fato, que usar zero knowledge proofs, que eles tenham, de fato, que usar sistemas que envolvam a mesma segurança do Bitcoin. Eu acho que isso é muito mais realista para pensar, pô. Se na ordem dos fatores o Bitcoin vem muito depois, o Sim. banco percebendo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Então, se esse movimento acontece, ele é muito mais interessante do nosso lado. E já está acontecendo essa adaptação, você vê setores dentro, por exemplo, do Itaú, se não me engano, tem um setor inteirinho só para falar, junto daquele incubadora chamado Cuba, não sei se já ouviu falar do Itaú, ele Sim, cuida de eu já startups, fui lá no Itaú Cubo, lá em São Paulo. É muito legal, tem várias palestras e muito coisa legal lá no Cubo. eles já estão se adaptando já para tentar pensar o que você está falando já, né? É,
tratando de Bitcoin, você já falou que não é um maximalista, que você vê valor em outros Que eu projetos sou um também. maximalista, isso eu falei. Ah, você falou que é o Eu contrário, sou então. um maximalista. O que eu falei é que, mesmo sendo maximalista, eu vejo valor em outros projetos. Ah, entendi. Então quer dizer que não, um não anula o outro, então. Você pode ser maximalista. Anula de muitas formas. Anula no sentido que eu, por exemplo, não acho que eu não acho que esses projetos eles vão conseguir ter. A primeira razão é financeira. Eu não acho que eles vão ter capacidade de se manter financeiramente fora do Bitcoin. Tá? E a segunda coisa é que a maior parte das nossas considerações acerca de se uma coisa vai se manter ou não vai se manter tem a ver com a capacidade empresarial dela. E o Bitcoin, todos os seus agentes concorrem empresarialmente para ele. É diferente daqueles que tem dono mesmo. Né? Quando você passa a ter uma empresa, ela tem dono, os incentivos financeiros são completamente diferentes do que o projeto. É muito difícil você conseguir pensar um projeto que seja tão amplo, tão racional, que os seus líderes sejam tão quase até iluminados para conseguir pensar no lucro da empresa deles e simultaneamente pensar na saúde do ecossistema. Isso é uma coisa, isso é realmente muito difícil, né? Então, do ponto de vista financeiro, é difícil nesse sentido. Do ponto de vista técnico, tem outras dificuldades, porque a maior parte dos projetos hoje está aparecendo cada vez mais e mais no mercado financeiro tradicional, do outro ponto de vista, né? Do ponto de vista, por exemplo, o Ethereum decepciona profundamente acerca do rollback, né? Não só do rollback, mas porque suas entregas são espetaculosas, algumas espetaculares, mas são espalhafatosas, né? E muitas vezes não acontece. Então, o que aconteceu no ano passado, no Merge, por exemplo, que o Merge foi atrasado quase um ano, isso assim, do ponto de vista do Bitcoin, a ausência de expectativas, por assim dizer, né? O fato de que todos têm expectativas em todos, talvez seja um meio financeiro muito mais fácil de se manter sem a confiança particular dos agentes. Né? E aí, se você vai ver o roadmap do Bitcoin, o Bitcoin está indo muito melhor do que o Ethereum no mesmo tempo. Isso é assustador, porque isso não deveria ser possível. Até porque a gente sabe que os objetivos gerais do Ethereum é estar num estágio muito aprofundado em relação ao Bitcoin e deixar o Bitcoin realmente para trás. Mas a maior parte, por exemplo, a Xangai já tinha que ter saído, tá? Agora a gente está em janeiro, o Xangai já tinha que ter saído. Primeira quinzena de janeiro, o Xangai tinha que ter saído. Agora estou falando em abril. Né? Então, assim, isso tem um impacto, isso tem um peso, e isso acaba criando tantos matadores de Ethereum, por assim dizer, e tantos outros projetos que, de alguma forma, vão existindo no mercado, e você olha para o Bitcoin e você vê um cenário completamente diferente, né? Você olha para o Bitcoin e você vê o mesmo esforço único, por paradoxal que seja, né? Quando você não tem um líder, existe muito mais um esforço da comunidade em se manter unida. Eu acho que é impossível replicar a comunidade do Bitcoin. Se eu tenho interesse em algum projeto, cara, eu ligo absolutamente todos os projetos. Né? Eu realmente informo sobre os projetos. Eu sou próximo de pelo menos dois grandes projetos. Né? Um deles é a Shapeshift. Sim. Né? A Shapeshift, ela está vindo com algo que é muito interessante. Ela está vindo com um meio de conferir informação, data, usando uma blockchain. Então, a intenção é que ela forneça informações para todas as blockchains sobre blockchains. Né? Então, realmente aí é um projeto usado, tá surgindo aí. O nome da blockchain que vai surgir no início era Fox, mas agora já é outro nome, já não lembro qual é o nome específico, é Zeus. Ah, Então Shapeshift é surgiu. nacional? Não, a Shapeshift é internacional. A Ah, Shapeshift foi o primeiro swap do mundo. certo. E eu tenho interesse no Zcash, né? Eu conheço o pessoal do Zcash, está trabalhando aqui no Brasil, eu sei que o projeto é uma coisa muito curiosa. As imagens de privacidade têm comunidades muito particulares, muito específicas, né? Não só a comunidade do Bitcoin, mas são interessantes. Envolvem pessoas interessantes, reúnem pessoas interessantes e abrem conversas interessantes.
Mas o meu interesse hoje é um interesse muito mais intelectual do que financeiro. Todo o meu dinheiro hoje está em Bitcoin. É lógico que eu ainda mantenho, do ponto de vista especulativo, uma parte em stakes, que tem um yield mais significativos, a própria Shapeshift tem um yield interessante. A rede Cosmos, agora que está surgindo aí como inovação, é interessante. Os mecanismos de validação são interessantes, porque eles realmente são lucrativos. Tá? Isso, alguém que disser que no Bitcoin tem mais dinheiro a ser ganho do que nos outros projetos, realmente está enlouquecido. Esse homem deve ser internado. Mas eu não levo o meu patrimônio nesse sentido. Eu ordeno o meu patrimônio no sentido da minha capacidade de movimentar o meu patrimônio daqui a 10 anos. Então, todo o meu patrimônio não é meu, é meu filho. Então, nesse sentido, eu não posso expor o meu patrimônio a um mercado mais novo. Mas eu acredito que 99,5%, na verdade, todo o mercado de DeFi hoje, ele não é essa a preocupação dele. Você conhece algum stake de 30 anos operando? A faixa etária desse mercado aqui eu vejo também pelas métricas do YouTube, né? Quem assiste esse tipo de conteúdo raramente é alguém com 16 a 25 anos, e a Uhum. faixa etária é por 26, 30, 26, 30 a no máximo 45 anos. Então, acredito que essa também seja a faixa etária da plataforma ou do mercado em si, em geral, né? Então, mas isso significa, de forma geral, que as pessoas não estão extremamente desesperadas para se aposentar. Sim. Né? A maior parte deles ali não está pensando, não traz a mentalidade de títulos, por exemplo. Por exemplo, a ideia de uma vault, de uma poupança efetiva para você passar 15 anos usando aquela poupança, em DeFi parece uma grande perda ali de oportunidade. Ixi, caiu. Então, são mentalidades completamente diferentes, né? E são formas de enxergar o mercado que vão, de alguma forma, fomentar sensações em mim que me impedem de olhar para outros projetos. Mas eu não acho que eles não tenham valor e eu não acho que o mercado de DeFi não seja relevante. Eu realmente quero muito, espero muito que o DeFi venha para o Bitcoin. Eu acredito que esse é um grande passo a ser dado e, e é a minha grande esperança para 2024. Né? Porque o Bitcoin precisa disso para ser competitivo e para realmente ser capaz de criar ali uma abordagem nova para as pessoas estão bem no sentido de ganhar o dinheiro, né? A preferência temporal é importante, mas existe um papel nos juros, existe um papel nos empréstimos, e existe de fato um papel na especulação. A especulação é importante. E a maior parte dos maximalistas dizem que não. É por isso que eu discordo deles aí. E acho que eu muito provavelmente vou me expor a muito mais projetos de DeFi e muito mais smart contracts de todos os tipos quando eles forem possíveis em Bitcoin. Certo. É uma pergunta que me veio à cabeça e você falou que foi interessante, é da questão da difícil separação entre um owner, né, um dono, com a questão do lucro e que o ecossistema permaneça vivo, e muitos projetos, assim como o IDEX, assim como o Ethereum, tem essa questão da fundação, né, para tentar fazer essa separação. Você acha que é bom, é ruim, é bom parcialmente? Eles conseguem sim ter essa separação para que um mantenha o ecossistema vivo e o outro consiga assim ver os interesses, lucratividade daquele projeto e que possa continuar crescendo. Qual um pouco dos seus pensamentos sobre isso? Eu vou dar uma resposta que vai parecer uma resposta meio boba, mas talvez seja uma resposta que fique bem evidente o que eu acho que deveria acontecer. Eu sou um trabalhador de dados. Responde.
Eu tenho certa aversão a owners, mas não acho que não seja possível ter uma owner. Eu só acho que é impossível que nós tenhamos uma owner simultaneamente ao processo de esse owner ser uma entidade que o interesse econômico não está necessariamente relacionado e ligado ao interesse do ecossistema. É só quando a gente conecta as duas coisas, o interesse do ecossistema e o interesse financeiro, que é possível funcionar. Então, para mim, eu acredito muito mais, por exemplo, na Uniswap do que em muitos outros projetos. Mas isso é uma visão minha, isso é uma visão até anti-mercado, né? Anti-austríaco. Deveria revisar um pouquinho essa posição. Porque, do ponto de vista do mercado tradicional, várias empresas existem, mas o sistema delas se desenvolve da mesma forma. Por exemplo, o YouTube tem interesse financeiro e nem por isso é que o sistema do YouTube não existe, né? Mas é uma tendência que eu cada vez mais vejo, que eu cada vez mais respeito e que eu cada vez mais vejo como meu padrão de exigências. Ele não tem nada a ver com realmente a verdade dos fatos de uma forma mais específica. Mas eu não consigo ver como um projeto que não tenha surgido, pelo menos do ponto de vista criptográfico, ele já tenha surgido como uma entidade que seja de fato descentralizado, que ele consiga realmente reunir os componentes necessários para não misturar a necessidade de inovação com os riscos, não misturar. O que acontece, né? No Bitcoin, muita gente inova no Bitcoin. Só que quando eles fracassam na inovação do Bitcoin, eles fracassam sozinhos. Quando você tem a fundação que deve cuidar da moeda e ela fracassa, ela leva o catatal de gente juntos. Né? Então, essa é a verdade. Então, essa é a característica mais relevante para mim. É que no Bitcoin, os processos de adesão são processos de uso de produtos. Enquanto eu sinto que existe uma tendência muito mais significativa dos hard forks nos outros projetos, né? Diferente da metodologia de soft forks, e que é isso que está realmente levando ao problema. Só que é inevitável que isso aconteça quando o interesse financeiro é significativo. Vamos parar para pensar, né? Se a gente tivesse hoje um dono de uma empresa que ele tem um puta produto e ele lança esse produto, e esse produto ele pode ser hard forked e acabou o produto, ou seja, outra pessoa pode passar a ser o efetivo dono e realmente conduzir o processo adiante, só o processo de rede pode salvar esse nosso dono, né? O fato que você começou antes. Mas, se a gente começar a voltar rapidamente, opa, estamos numa regressão. E vamos voltar para onde? Sim. Né? Então, é bobo, mas existem tantas razões econômicas por trás, explicações econômicas por trás, que só realmente entendendo essa parte da economia que a gente consegue conceber o porquê que tantas outras dificuldades que parecem não estar conectadas existem, né? E uma pergunta que era que, é claro, a gente ficou de separar mais três perguntas, que era referente a um pouco de que você falou sobre algum projeto, né, que além do Bitcoin você tem interesse no mercado financeiro, você chegou a comentar sobre, eu não sei se entra nessa resposta como Shapeshift e Zcash, né, que você falou dos dois projetos. Entra. São projetos importantes, só que a grande questão é que o meu interesse neles é um interesse mais de... Eu estou mais interessado nas DAOs que estão ali, nas pessoas e nas inovações que vão surgir ali. E esse é um interesse muito grande meu. Por exemplo, eu tenho um interesse muito significativo na Bankless. Você conhece Bankless? Sim. É um baita projeto, eu tenho interesse na Bankless. Tem um episódio aqui do Victor Sioff, co-founder da Bankless. Sugiro todo mundo assistir. Então, eu tenho muito interesse em vários projetos, mas é um tipo de interesse que não é o interesse financeiro propriamente dito. Entende? Certo. Bom, e eu faço essa pergunta para todo convidado que bate papo aqui com a gente. Daqui 20 anos, né? Provavelmente esse negócio de futurologia você deve ter respondido bastante, assim como todos os outros. 20 anos,
sua visão de futuro. Já penso, não sei se você já ouviu falar aquele filme Minority Report, tem do Tom Cruise, enfim, carros voando, que todo mundo pensa assim. 20 anos, visão de futuro. Como o Bitcoin vai ser usado? Reserva de valor? Ou todo mundo vai começar a utilizar em massa por meio de cartão de débito diretamente da sua wallet? 20 anos, uma visão de mundo, olha, o mundo vai ser assim, e o Bitcoin vai impactar a sociedade desse jeito, as pessoas vão fazer desse jeito, um pouco de como você enxerga nesses 20 anos. Talvez seja pouco Bitcoin, tempo, né? eu tenho uma Mas péssima notícia para você. O Bitcoin não vai ser muito usado daqui a 20 anos. O mercado vai regredir para quase um décimo do seu tamanho e a gente vai ver uma situação muito delicada em relação ao que nós podemos realmente encarar com as verdadeiras soluções criptográficas. O que vai acontecer, na verdade, é um segundo fenômeno, e ele é muito importante, ele é quase tão grande quanto o fenômeno do Bitcoin, que é a incorporação das tecnologias de blockchain, e principalmente da forma geral como a blockchain assume. Quando nós descobrirmos como sociedade que isso não funciona, porque essa é a nossa primeira tentativa. Nós quase nunca incorporamos realmente uma ideia, nós geralmente incorporamos apenas a inovação dela. Né? Então, havia, por exemplo, grandes lucros, por assim dizer, na formulação da Web 2. Né? A Web 2 ela estava trazendo uma série de possibilidades. Uma delas era a possibilidade de alocar dinamicamente as páginas de tal forma que elas pudessem ser mostradas de forma randomizada para o usuário. Isso que a gente chama de feed, né? Mas o feed ele foi ignorado pela maior parte do tempo, porque não fazia muito sentido mostrar coisas de forma aleatória para o usuário. Então a Web2 ela vem com essa inovação, mas ela quase nunca, por assim dizer, incorpora isso como um fato, até que em algum momento isso passa a ser incorporado. Então, o que eu acho, na verdade, é que o Bitcoin teve um momento de hype muito significativo e que ele vai decrescer significativamente nos próximos anos e que ele vai se tornar até quase relevante do ponto de vista econômico financeiro, até o market cap ali de 40 bilhões, 30 bilhões, a Ethereum também vai reduzir profundamente. Péssima resposta, que você está até triste, mas é o que eu realmente acredito, né? O mercado vai tentar incorporar o máximo de coisa possível dessas coisas que nós estamos fazendo e eles vão descobrir que eles não conseguem fazer isso no formato que eles estão tentando fazer hoje. Eles vão descobrir que não é possível capturar o Bitcoin Ethereum. Por motivos diferentes. Né? O Ethereum eu nem acho que deveria continuar existindo, mas eu acho que não é possível capturá-lo porque a forma como... quem conhece a Ethereum sabe que 32 Ethereum não é um valor tão significativo para você poder realmente incorporar qualquer regra específica individual da rede. Então, o tipo de State of Affairs, né, que a Ethereum assume, possibilita que qualquer indivíduo seja livre com 32 Ethereum. Isso é um tipo de liberdade e realmente estabelecimento da capacidade de não ser censurado, que é até maior do que no Bitcoin. Porque se você for raciocinar do ponto de vista do Bitcoin, se 60% da rede quiser censurar você, você não tem o que fazer. Na rede Ethereum, se você tiver destacado 32 Ethereum, você não será censurado. Bom, isso é um fato. E isso é um modelo de arquitetura completamente diferente que possibilita realmente que a rede continue existindo se pessoas acreditarem nela. É lógico que podem não haver pessoas do mesmo tipo que haveriam na comunidade do Bitcoin para se manter na comunidade Ethereum mesmo quando isso aconteça. Mas é plenamente possível que essas pessoas existam e que elas de fato tenham um interesse em manter redes e especificar mesmo com 32 Ethereum valendo R$ 10 cada um. Que resposta triste que eu estou te dando, né, crítica? Mas é realmente uma opinião. sim, sim. E aí eu acho que o primeiro momento, a primeira coisa que deve acontecer é justamente a sobrevivência de alguns especialistas que, de fato, estabelecem e se mantêm no projeto. Se mantêm nos projetos, né? E que realmente transmitem essas informações e são capazes de ultrapassar isso. Então, eu acredito que, e é por isso que eu tenho interesse em algumas personalidades, em algumas pessoas, e eu realmente gostaria de reconhecê-las e ser capaz de conhecê-las como agente de mercado, né, entender o que elas fazem, quais são os seus interesses e quais são as tecnologias que elas acreditam, porque eu acredito que são essas pessoas que serão capazes de, daqui a 20, 30 anos, de fato estarem no mercado, estarem inseridos no mercado e nós possamos fazer alguma coisa. Eu tenho muito mais esperança, na verdade, que esse tipo de falência, por assim dizer, dos sistemas, ele acontece lá na frente. E lá na frente, sim, nós poderemos realmente ter
um avanço significativo do ponto da hiperbitcoinização ou do ponto da hipereterização, ou seja lá o que vai acontecer desse ponto de vista criptográfico. Mas eu realmente não acredito que o mercado tem uma perspectiva favorável para os próximos 20 anos. E eu acho, na verdade, que essa vai ser uma grande decepção das pessoas. Eu acho que 99% das pessoas que você ouve falar sobre criptografia não têm interesse em criptografia, gostam das ideias que o Bitcoin fomenta, mas num nível muito superficial. Talvez alguma coisa do game econômico, mas não estão realmente interessados nos produtos que o Bitcoin tem a oferecer. E eu penso que o nosso maior desafio, na verdade, é simultaneamente nós podemos ser tão mais rápidos, isso é possível, isso é realmente possível, mas é pequeno hipoteticamente, nós sejamos tão mais rápidos que o mundo tradicional. Veja só, nós marcamos isso daqui, são 3 da tarde. Eu estou aqui de manga leve, porque eu vou trabalhar de manhã até o último horário de noite. E as reuniões são marcadas aqui, eu marco a reunião para daqui a 1 hora, é para daqui a 20 minutos. O mercado financeiro não conhece essa velocidade. Quem já trabalhou alguma coisa no mercado financeiro sabe que o mercado financeiro é muito, 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 muito lento, né? Nesse sentido, provavelmente comparado a empresas de cripto. E se comparados a empresas tradicionais, o mercado financeiro é muito rápido, né? Mas é porque realmente a burocracia vai aumentando. Enquanto o mercado tradicional é rápido, o mercado cripto ainda é inacreditavelmente rápido. Então pode ser que as nossas inovações, a nossa capacidade de trazer coisas novas e realmente relevantes que não possam ser incorporadas seja maior. Mas eu acho isso muito pequeno, eu acho muito difícil. Porque os carros voadores não vieram à toa. É porque existe realmente uma quebra dos princípios gerais que permitem a inovação que foram ultrapassados. Você pode reparar que os seus pais, por exemplo, viram um mundo de muito mais inovação e muito mais capacidade de quebrar e romper fronteiras do que você. Você quase não viu grandes inovações. Aposto aí que na sua vida quase tudo já estava meio colocado e foram apenas algumas melhorias de qualidade de vida. Então, as criptomoedas não são uma melhoria de qualidade de vida, mas para elas se manifestarem como uma grande melhoria, elas dependem de uma série de outras melhorias que não estão acontecendo. Então, foi um lapso de genialidade de Satoshi Nakamoto, outras pessoas envolvidas em torno do projeto de Satoshi Nakamoto, que permitiu a elas nos colocarem 20 anos no futuro. O Bitcoin é para daqui a 20 anos no futuro. Ele era para ter surgido daqui a 20 anos no futuro. Por acaso surgiu hoje. Então, é uma tecnologia que está fora do seu tempo. Né? Certo. É, agora a gente tem 6h46. Última pergunta. Sua opinião sobre CBDCs? É isso tudo mesmo de Essa é uma pergunta ameaça? excelente. Essa é uma pergunta excelente, porque ela vai justamente na linha da Sim. pergunta que eu acho. Os CBDCs, por exemplo, eu acho muito mais prováveis serem a currency do mundo do que o Bitcoin e o Ethereum. Muito mais. Então, Muito mais. Então, então, todo o meu pessimismo em relação ao nosso mercado é um otimismo interno, né? Ótimo, horroroso. Mas, pelo menos do ponto de vista de saber que eles serão aplicados, que eles funcionarão, que eles serão a nossa nova realidade, eu tenho uma certeza muito significativa em relação a isso. mas da questão das CBDCs, você falou de talvez trazer, vamos dizer assim, alguns apontam que vai trazer um pouco mais de eficiência no mercado cripto, mas eu queria mais saber no ponto que você sempre está muito focado nos seus conteúdos sobre as liberdades individuais. É isso mesmo que todo mundo está colocando de pensamentos negativos, referente a, por exemplo, o Sim, sim, tempo em de. absoluto, em absoluto, em absoluto. Para pensar, o CBDC possibilita que você taxe cada pessoa individualmente. O CBDC permite que você faça um sistema de crédito social quase perfeito. Porque o problema do sistema de crédito social atualmente é que a forma como o sistema de crédito social se organiza é por meio de uma pontuação. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Porque sistemas de ranqueamento, eles tendem a estabelecer mecanismos qualitativos que não podem ser transportados em termos quantitativos. Então é muito difícil, por exemplo, transportar 15 pontos. O que exatamente é 15 pontos? Mas se 15 pontos forem R$ 15, é muito mais fácil. Né? Então é muito mais fácil quantificar e, de fato, precificar as coisas nesse formato e nesse molde geral da sociedade. Enxergando isso, entendendo isso, entendendo isso, a gente consegue entender o tamanho do problema. Porque isso está dando ao Estado, ao governo, às autoridades competentes, a capacidade de precificar a nossa própria vida. Né? Isso não era possível antes. Porque existe um conjunto de preferências particulares e individuais, que nós chamamos de propriedade
privada dos meios de produção, que ela é responsável por decretar, por meio das nossas abstências e compras, se nós queremos ou nós preferimos determinado cenário. Então, nós acabamos por optar por determinada transação, diz bastante sobre a nossa própria personalidade. Mas quando isso vem de fora, quando se nós estamos fazendo uma transação, nós não estamos, ou se nós estamos gastando nosso tempo com a nossa família, já vem de um sistema pré-colocado, o sistema está inteiramente racionalizado. Toda a estrutura geral do sistema está racionalizada, porque já não existem ali surpresas, já não existem ali capacidades de erro. Você fará aquilo que é melhor que o sistema te dá mais incentivos para que você faça. Todas as coisas serão ajustadas com, por exemplo, eu tô gordo, quero emagrecer. O governo quer que eu emagreça, eu não. O governo quer que eu emagreça. O que ele vai fazer? Ele vai tornar caro demais para que eu emagreça, para que eu não emagreça. Se for muito caro, eu vou emagrecer. A maior prova é isso. Né? Mais recentemente, no início do ano, eu comecei a fazer uma aposta no Twitter, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa mentalidade minha, de que os custos financeiros, os incentivos financeiros para fazer uma coisa podem te fazer ela. Então, eu já estou há 8 dias sem errar nada na dieta e sem deixar de fazer, sem só beber água. Vou beber água aqui. O motivo pelo qual eu estou fazendo isso é porque eu propus pagar publicamente R$ 450, caso eu deixasse de fazer. Você vê como rapidamente um gordo completo conseguiu manter 8 dias de exata retidão, disciplina, como se fosse realmente uma pessoa com uma mentalidade de exército mesmo. Você imagina quando isso pudesse ser replicado do ponto de vista social de uma forma muito maior. Né? Se eu tirar de você agora R$ 500, se você não levantar e bater palma a cada 10 minutos, você pode apostar que no quarto programa você vai estar batendo palma a cada 10 minutos. Inevitável. Não é isso que significa, e esse é o problema real do CBDCs, porque eles podem criar um sistema de transformação social que permite um processo de racionalização externa, dada de fora, que nós teremos muito pouco controle. Show. Acho que é uma excelente explicação desse panorama futuro aí para CBDCs. Bom, Qual Daniel, opinião chata, né? Que, pô, não, segundo mas quadro aí, eu pessimista. não, acho que tem que estar com os pés no chão, infelizmente, agradando ou não agradando. Por isso que eu perguntei sobre a referente a se fundações têm um impacto positivo ou não, e mesmo tendo a do IDEX na fundação, acho que essa é a essência de descentralização, né? Ouvir também o que você não quer escutar às vezes, e enfim, tem que ser um espaço aberto para todo mundo. E, poxa, Daniel, queria agradecer pelo livro, agradecer pelo seu tempo aí para conversar com a gente. O primeiro papo vai sair daqui 5 dias no máximo. Aí o segundo papo, provavelmente a gente vai despejar ele, colocar ele online daqui 30 dias para não ficar só TV Daniel, também ter outras pessoas conversarem, porque a gente vai encher esse canal de cortes com. Acho que esse papo aí teve muitos cortes que com certeza vai explodir aí na internet. Show, obrigado, Daniel. E Tamo a, juntos. a gente se vê numa próxima ocasião. Valeu, pessoal. Até a próxima.